Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como estamos? Estão estudando? Não deixem a matéria acumular, tá? Hoje a gente continua o nosso curso de Química Inorgânica falando do grupo 13, o grupo do boro. Então, alguns nomes dos grupos recebem nomes especiais e o grupo 13, grupo 14, grupo 15, eles têm o nome do primeiro elemento, tá? Do cabeça de chave. Vocês vão ver, né? A gente já falou do berílio no grupo 2. Vocês vão ver que aqui a tendência do primeiro elemento ser diferentão continua. A gente já falou brevemente sobre o boro também em nossa aula prática, né? Na primeira parte do curso, antes da avaliação. E aqui a gente continua. A gente vai falar um pouquinho, sim, sobre cada um dos elementos desse grupo, para não passar batido. Quem teve acesso aos livros aí, quem se interessar, tem mais, né? Tem mais aplicações, tem mais curiosidades, tem muita coisa. Não precisam se ater somente ao que eu estou passando aqui, né? Mas deem uma lida lá nos livros que tem bastante aplicação desses grupos, tá? De modo geral. Do grupo 13 não é diferente. Bom, já vamos começar pelas propriedades, tá? Eu não vou ficar me estendendo mais em questão de por que, né? Por que aumenta o raio atômico? Então aqui a gente vê novamente que aumenta o raio atômico. A gente sabe disso desde a revisão de propriedades periódicas. E a gente já falou dos motivos disso, da causa disso, várias vezes. Então, a partir desse grupo, a gente está no outro lado da tabela periódica agora. A gente já pulou os metais de transição, né? Vamos voltar a falar deles no final do curso. E eu não vou ficar mais me estendendo, tá? O que é um potencial de redução, o que é, né, o conceito em si, por que tem essa variação. Né? Eu vou dar uma pincelada em alguns pontos, mas nesse ponto eu acredito que vocês já tenham condições de fazer esse raciocínio. Se ainda tem dúvidas, né, tentem, né, se expressar, façam os exercícios e aí a gente vai sanando conforme avança o curso. Bom, então aqui a gente tem raio covalente. É a primeira vez que a gente vai falar desse termo, né? Então vale salientar lá da nossa revisão, lembram-se das diferentes maneiras de se medir um raio atômico ou de se estimar, já que é uma grandeza muito pequena, né? Uma distância muito pequena. Picômetros, né? 10 a menos 12. Então o raio covalente vai aparecer aqui porque a gente já começa a falar de ligação covalente, sai um pouco do caráter iônico e conforme a gente vai avançando na segunda parte da tabela periódica, a gente vai falar cada vez mais de covalência de ligação, de caráter não metálico agora, tá? Então, vai ter uns que estão em cima do muro, né? Vai ter uma tendência mista aí, um grupo cinzento, né? Nem preto, nem branco, né? Que são os semimetais. Se vocês olharem lá na divisão que eu fiz da tabela periódica nas primeiras aulas, vocês vão ver esses elementos claramente. Então, apesar dos nomes, né, a gente vai ter ainda uma tendência periódica do aumento dos raios. Primeira energia de ionização, segunda, terceira, aqui não tem a quarta nessa tabela, mas a gente tem um aumento, né, eu nem marquei muito, nem os pontos de ebulição, porque a gente já tem tendências muito parecidas com os demais grupos, né? Então não vou me ater muito a essa questão. O que é mais interessante aqui é outra coisa que está aparecendo pela primeira vez: afinidade eletrônica e eletronegatividade na escala de Pauling, que foi quem estudou isso pela primeira vez. Então a gente tem eletronegatividade que aumenta, depois volta a diminuir, porque é um grupo que ainda não tem um caráter bem definido. A gente vai falar a seguir
que é um grupo misto. Ainda tem metal, né? O alumínio, acho que é bem claro para todo mundo que é um metal, né? Na verdade, ele é classificado corretamente como metalóide, né? Não é nem metal, nem não metal. Ele tem características de um como o outro, tá? Tanto de um quanto do outro. Então, é um elemento um pouco diferenciado aí o alumínio. Mas a gente no dia a dia conhece ele como metal, né? Então, por conta dessas distorções, dessas diferenças no grupo, você não tem uma tendência periódica bem clara ainda da afinidade eletrônica, né? Mas a gente já ouve falar dela, quer dizer que a partir desse momento a gente vai notar elementos que têm a tendência de formar íons negativos, que têm a tendência de atrair a densidade eletrônica para eles. Então, né, começam a aparecer nessas tabelas aqui os valores de eletronegatividade e ou, né, afinidade eletrônica. Vai depender do livro. Esse livro aqui é do Shriver, tá? Que é um lá da bibliografia indicada. Não é da Catherine Housecroft que a gente costuma usar as tabelas. E aqui a gente vê o potencial de redução. Olha a diferença para os grupos 1 e 2. É muito grande. Quando a gente estava no grupo 1 e 2, a gente estava em torno de 3 no potencial de redução. Aqui a gente já não tem elementos que têm uma tendência à redução. A gente vai ter elementos que têm uma tendência à oxidação, né? Lembrem-se, o potencial padrão de redução, né, como o próprio nome diz, é o padrão. A gente vai ver uma tabelinha, está lá na minha revisão de eletroquímica que eu passei para vocês. Tem uma tabelinha. Quem tem o maior potencial de redução é quem vai se reduzir. E o outro elemento vai se oxidar por consequência, já que, né, sempre um parzinho, eles sempre andam juntos. E aqui, um potencial de redução bem baixo para os elementos do grupo 13. Tá? Então, você tem uma diferença aí bem grande, quase 3 vezes menos. A configuração do grupo vai ser NS2NP1, grupo 13, 3 elétrons na camada de valência. Lembre-se sempre que a partir de agora a gente tem que descontar 10, né? Porque aí o PAC estabeleceu a linguagem hoje de tabela periódica com grupos de 1 a 18. Anteriormente era 1A, 1B, né? Quando a gente tinha os metais de transição era B, quando a gente tinha os elementos representativos era A. Mas para nós aqui, né, oficial, hoje é de 1 a 18. Então, quando a gente chega nesse ponto do grupo 13, a gente sempre tem que descontar 10, tá? Para saber o número de elétrons de valência. Então, 13 menos 10, 3 elétrons de valência. 14, 14 menos 10, 4 elétrons de valência para o próximo grupo, ok? Então, a gente vai ter sempre essa configuração eletrônica, o que vai variar é o N, como sempre, né? Conforme a gente avança o período. E a gente está no bloco P agora, pessoal. O último nível preenchido, o nível mais distante do núcleo, o nível mais energético é o orbital P. Então a gente entra no bloco P a partir desse grupo. E os estados de oxidação são mais 3 ou mais 1. Então a gente tem uma novidade aqui. Até o grupo 2 a gente tinha estados de oxidação ou valência bem estabelecidos. Aqui já tem mais de uma possibilidade. A gente vai ver conforme avançam esses grupos da segunda parte da tabela periódica, existe uma possibilidade maior de estados de oxidação. Então, nessa tabelinha aqui, a gente vê as configurações eletrônicas do grupo, já com o número quântico principal, e a gente vê os possíveis estados de oxidação. Então, o estado de oxidação mais 3 ocorre para todos. E notem o 1, está entre parênteses aqui, porque pode ocorrer ou não. Vai depender muito de quem ou com quem o elemento está ligado, né? E também dessa tendência aqui, né? Do caráter iônico. Conforme a gente desce na família, conforme a gente aumenta o número quântico principal ou o número de períodos aí, a gente vai ter uma tendência a um caráter iônico. Por quê? É a questão da blindagem que eu falei lá na revisão. Olhem as configurações eletrônicas. Todos vão terminar em S2P1. No entanto, vamos pegar do Thales, que é o elemento
né, o mais pesado do grupo. Olha a configuração dele. 4F14, 5D10. E aqui a gente tem a camada eletrônica fechada, que corresponde a um gás nobre. Então, olha, aqui seria o núcleo, né, ou as camadas mais internas. Olha o tanto de elétrons que tem antes de chegar no 6p1, ou mesmo antes do 6s2, né? 24 elétrons. Eles vão fazer uma blindagem em relação ao núcleo muitíssimo grande. Então, esses elétrons aqui, desses elementos mais pesados, eles estão mais livres. Então, existe a possibilidade de perder apenas um elétron ou perder os 3 elétrons, certo? Existe essa possibilidade. No início, quando a gente tem o boro, por exemplo, a gente só tem o hélio, que a gente sabe que tem 2 elétrons, e 2s2, 2p1. Então, o único estado de oxidação possível vai ser o +3, porque é interessante energeticamente que o boro perca esses 3 elétrons e volte a uma configuração de camada eletrônica fechada, que é equieletrônica, né? Ela tem a distribuição eletrônica equalizada ali, quando você chega numa camada eletrônica fechada. Então, do ponto de vista energético, é mais interessante para ele, porque ele está pouco blindado em relação ao núcleo. Esses elétrons sofrem uma atração ainda relativamente grande. Então, a energia para retirá-los é melhor que ele perca todos e volte a uma configuração eletrônica estável do que perder somente um, tá? Então, conforme a gente avança, né, a gente tem um aumento do raio atômico, uma diminuição da energia de ionização que se deve devido é ótimo, né? Que se deve a esse afastamento dos níveis energéticos ou essa blindagem dos níveis energéticos mais externos em relação ao núcleo. O que eu falei lá do alumínio, né? A gente conhece ele como metal, a gente usa latinha de alumínio, a gente tem quadro de bicicleta de alumínio, a gente vê o alumínio no nosso dia a dia. Só que, né, o boro é um elemento não metálico, eu já falei disso lá na nossa aula experimental. O alumínio é considerado um metalóide, né? Ele não é nem um metal e nem um não metal, de acordo com a classificação, né, da ciência, classificação correta. No entanto, ele tem propriedades tanto de metal como não metal. E os demais elementos são metais ainda, tá? Então, galho, índio, talho, eles ainda são elementos metálicos. Conforme a gente for avançando, como eu disse, a gente vai tendo cada vez mais elementos não metálicos. Propriedades ainda, né? Pontos de fusão e ebulição. O ponto de fusão não apresenta um padrão, né? Se a gente olhar os valores aqui, não tem uma tendência clara, mas o ponto de ebulição diminui com o aumento do raio atômico, tá? Isso se deve a diferentes estruturas cristalinas. Então, cada elemento ele vai ter uma organização dos seus átomos ali que vai levar a uma variação do ponto de ebulição. Então, você tem uma diminuição aqui do ponto de ebulição conforme a gente avança aqui no grupo, em questão de períodos, né? Que se deve devido à forma, né, de organização ali dos átomos. Já que o ponto de fusão e de ebulição é a energia necessária para a gente separar essas partículas, né, esses átomos que estão formando um elemento ou que estão formando uma substância. Agora, já entrando um pouco na aplicação, no uso desses elementos no dia a dia, o boro é um elemento escasso na Terra. Ele é encontrado principalmente como sal. Então, aqui a gente tem o bórax, que eu mencionei lá na nossa aula experimental, que é um fertilizante à base de boro, né? O boro é um micronutriente para plantas. E aqui a gente tem outro que é a kernita, né? Que é outro sal hidratado aí de boro, ok? Então, a gente tem o boro principalmente como sal, a gente não vai encontrar ele como um elemento isolado. Eu também já falei lá em nossa aula experimental dos vidros borosilicatos, né? Que é a inclusão do boro
nesses vidros para aumentar a resistência térmica e mecânica e aumentar também o índice de refração desses vidros, tá? Então o Pirex é a marca registrada desses vidros refratários, mas existem outras possibilidades. Aqui o bórax ele é utilizado principalmente na indústria de cerâmicas, com mel também para aliviar a primeira dentição, né? Quando as crianças começam a aparecer os dentinhos, existe uma dor, existe um processo dolorido que obviamente a gente já não lembra, né? Mas que é fato, que quando a gente tem filho, irmão menor, a gente acompanha isso de perto. Então tá aí mais um uso do boro. O ácido bórico a gente já falou bastante dele na aula experimental, né? Eu não vou me estender muito, a gente já falou das propriedades. E além do que a gente viu lá, ele é utilizado como retardante de chamas. Então nos Estados Unidos tem um problema muito sério, que as casas, algumas são de madeira ainda, né? Ou de materiais que são inflamáveis. Então o retardante de chamas ele é aplicado, né, nessa superfície para evitar a propagação de incêndios, né? E isso ainda é um problema muito grave nos Estados Unidos, né? E outros países aí da Europa. Então passa-se uma tinta, né? Ou usa-se uma parede que já tenha retardante de chamas. Ele também é utilizado como antibacteriano, fungicida e inseticida, principalmente para baratas e formigas. Tá? Então tem mais uso aí do ácido bórico além dos que a gente já viu. Um uso um pouco mais distante da nossa realidade, né, mas que existe, é a absorção de nêutrons em usinas nucleares. Sim, muito breve, né, só uma pincelada em processos nucleares. A gente tem um material que tem propriedades, né, nucleares ali, que tem um núcleo muito pesado, que vão produzir energia. Então, como o urânio, que é o mais conhecido, a gente tem o processo de fissão nuclear, né, que é a separação em núcleos menores. Primeiro a gente tem, na verdade, um aumento da massa crítica e depois a fissão, né, a separação em núcleos menores. A gente já falou um pouco sobre isso lá na origem do universo, na aula de hidrogênio, tá? O processo é semelhante aqui. E aí a gente vai produzindo núcleos mais leves e acaba sobrando nêutrons, né, que são partículas neutras, como o próprio nome diz, e que têm uma massa. Então o boro é interessante porque ele absorve esses nêutrons, forma isótopos de boro mais pesados, e depois esses isótopos de boro mais pesados sofrem uma fissão em núcleos mais leves. Né? Então isso se deve devido... de novo, né? Hoje eu tô que tô, hein? Desculpa, gente, é o excesso de aulas aí. Isso ocorre devido à seção de choque, né? A seção cruzada ou a seção de absorção do boro, que ela é mais alta em relação a outros elementos, conforme a gente vê nessa tabelinha aqui. Então o boro, o isótopo de boro 10, ele tem uma seção de choque da ordem de 10 a terceira, enquanto os demais são menores. Então ele acaba sendo utilizado como bastão de controle nas usinas nucleares. O que vem a ser isso? Para evitar um excesso de nêutrons ou de núcleos ali muito pesados que possam atingir a chamada massa crítica e levar a um acidente nuclear, eles utilizam esses bastões dentro, né, ali do reator para ir acompanhando. Então isso daí é retirado, né? A pessoa vai lá, faz uma medida e vê, tem uma estimativa ali dos núcleos que estão sendo formados. Quem assistiu Chernobyl sabe como é isso, né? Então a minissérie Chernobyl da HBO, recente aí, ela mostra que uma das causas possíveis foi justamente isso. Eles não acompanharam bem, quando viram já estava, né, subindo muito. O chefe lá, de acordo com aquela versão ali pelo menos, mandou os caras cagarem, né? Não levou a sério e aí aconteceu o acidente, tá?
Além disso, esses compostos de boro também podem ser utilizados na radioterapia. Então aqui a gente tem um sal de boro e outros elementos que é utilizado na terapia por captura de nêutrons, né, com boro. Isso, enfim, para tratamento de câncer, para, né, medicina, existe essa possibilidade também para o boro. Outra aplicação do boro são as fibras de boro, né? Então a gente tem aqui um sal de boro, um cloreto de boro, faz uma reação com hidrogênio em alta temperatura e forma-se esse boro gasoso que né, recobre ali fibras, né? Qual a vantagem disso? Maior resistência do material, um material aí mais leve, e ele vem sendo utilizado em aeronaves ou esquis, varas de pescar, quadros de bicicleta, enfim, tem várias aplicações. A gente tem uma imagem aqui, se vocês notarem de perto, talvez não tão bem agora, né? Vai depender do tamanho da tela de vocês, mas lá no slide, né, no material em PDF, vocês vão poder ver que aqui, nesse pontinho aqui no meio, né, dá quase justamente aqui o meu apontador, né? Aqui tem um pontinho no centro que é um metal que foi recoberto por boro. Então a gente tem tipo um recheio aqui no meio e a gente tem o boro recobrindo, né? Uma imagem de microscopia muito bem feita aqui, né? Que dá para a gente ver claramente isso. E como que é esse processo de deposição? Então existe uma técnica chamada deposição, né, por vapor químico, que mesmo em português, né, mesmo aqui no Brasil, a gente costuma chamar de CVD devido à sigla em inglês, Chemical Vapor Deposition. O que importa aqui, né, qual o fundamento da técnica? A gente tem um substrato, que é aquele recheio que eu falei ali. Normalmente são utilizados filamentos de tungstênio ou carbono, que são mais baratos. Você tem um precursor e mais um gás de arraste que vai levar esse precursor. Então é essa reação química que eu mostrei anteriormente aqui, que vai levar à produção do boro, que vai ser deposto aqui, né? Vai ser depositado aqui. Então, existem diversas formas de se obter o boro, tá? Isso é só um exemplo de reação porque é um sal, um cloreto, que tem um custo também relativamente baixo. Mas existem diversas formas. Você pode colocar um outro elemento aí junto, né? Formar uma liga para depositar, enfim. E a técnica de CVD, ela serve para várias coisas, não só para isso. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, já que no dia de amanhã vocês podem ter contato com ela. Então, aqui, no caso, o boro, né, que a gente está falando, vai ser levado com um gás de arraste, é um gás inerte, que só vai servir para carregar, né, esse boro. E aí tem o calor, né, e uma diferença de potencial, que a gente vê melhor aqui nesse segundo esquema, que é aplicado. A gente tem um circuito aqui, né, quem já fez Física 3 deve ter tido contato com isso já, né, a gente tem um circuito. É aplicado uma diferença potencial. Aqui dentro está esse reator que está nesse esqueminha aqui. Entra, né, a fibra de boro está aqui esticada. E aí dentro vai ocorrer a reação. Entra o cloreto de boro com hidrogênio, sai ácido clorídrico nessa síntese, né, nesse exemplo que eu estou utilizando aqui. Então a gente vem com um fio, né, mais barato e deposita o boro sobre esse fio e depois vende, né, como um produto ao final do processo, né? Vende-se essas fibras para esses fabricantes que transformam em um produto que tem um alto valor agregado, certo? Então, só para vocês verem uma aplicação aí do boro. Agora vamos mudar de elemento e falarmos do alumínio, né? Então aqui nesse primeiro gráfico de pizza aqui, a gente tem possíveis aplicações aliás, a abundância do alumínio, já estou me adiantando, dei spoiler, né? O alumínio é o metal, né? Vamos por umas aspas aqui, mais abundante na Terra. E é o segundo mais
utilizado, ele só perde para o ferro, tá? Então aqui a gente tem abundância, é o metal mais abundante na Terra de modo geral. Se a gente olhar em comparação com outros elementos aqui, ele tem uma porcentagem relativamente alta. E ele é bastante utilizado por ser um bom condutor de calor, ter uma baixa densidade, né? A gente pode ver comparativamente aqui com outros metais que ele tem uma baixa densidade. E ele tem também boa condutividade elétrica, mas não é bom em conexões. Então, para fazer um fio de alumínio não é tão viável, porque ele ainda é pouco resistente. Você ia ter que substituir frequentemente. Mas existe, né, algumas aplicações elétricas aí envolvendo alumínio também. Aqui a gente pode ver que as embalagens, né, e recipientes são a segunda maior porcentagem de uso do alumínio. Isso daqui é um gráfico tirado da Catherine Housecroft, então é um livro americano. Aqui no Brasil, com certeza, o principal uso está aqui, né? Latinha, papel alumínio, panelas, utensílios de alumínio, ainda é o maior uso, né? E também tem a questão de utilizar, né, em transporte, né, na área de transportes, em carros, aeronaves, que é uma realidade um pouco distante da nossa. Material de construção também tem uma porcentagem alta. Quem já morou ou mora, né, à beira-mar, quem tem família beira-mar aí, sabe que a gente tem o problema da oxidação com a maresia, né? O sal que está presente no mar vai corroer, né, os metais que estão ali no carro, nas casas, né? Então, nas casas, normalmente a beira-mar você vai ter portões de alumínio, janelas de alumínio, que ainda que tenham um alto valor agregado na compra, eles vão ter uma durabilidade maior e acaba compensando, né, por essa resistência à oxidação do alumínio. O alumínio é o segundo elemento, mas ainda apresenta propriedades distintas, então eu já começo falando aqui de algumas aplicações por conta disso, do alumínio. Ele é, por exemplo, anfótero, ou seja, ele atua tanto como ácido como base, né? Ou reage tanto com ácidos, tanto com base, já que ele pode ser o contraponto, né? Ser tanto um ácido como uma base, ele vai reagir com o seu parzinho. Então, ele pode reagir com ácidos, sendo solubilizado e formando hidrogênio. Olha a outra rota de hidrogênio, tá vendo? Como eu disse, eu não quero ficar decorando exatamente todas as reações do mundo que eu dou aqui, né, e outras eu encontrar, mas é importante ir notando essas coisas, né? Olha aqui, fonte de hidrogênio. Será que o custo é viável? Esse é o raciocínio que vocês têm que começar a desenvolver. A gente traz as propriedades, traz algumas reações aqui para abrir a cabeça de vocês e vocês poderem atuar no dia de amanhã aí como engenheiros químicos. Aqui na reação com base, a gente vai ver um comportamento diferente. A gente vai ver a formação de um hidróxido complexo aqui, muito parecido lá com o complexo de borato, né? Utilizado lá para a gente fazer a nossa slime na aula experimental, né? Então são compostos tetracoordenados, tem 4 hidroxilas ao seu redor. E também forma hidrogênio, olha que interessante. O alumínio, mais especificamente o hidróxido dele, do alumínio, que pode ser formado aqui também, né? Então aqui a gente já está vendo a reação total, a reação final, mas no meio do caminho vai se formar um pouco de hidróxido também, né? Eu já vou mostrar a seguir quando ocorre isso. E aí esse hidróxido reage com ácido, né, formando alumínio na forma de íons. Então, existem alguns antiácidos, não tanto aqui no Brasil, onde a gente utiliza mais os à base de bicarbonato, né, o sal-eno, entre outros, mas os Estados Unidos têm um grande apelo, né, esses antiácidos à base de alumínio e também de hidróxido de magnésio, e bota ainda um pouquinho de simeticona, né, que é um medicamento que é para a parte de enjoo.
Então, o americano ele come muita junk food, né? Ele vai comer muita gordura, né? Isso é real. Inclusive o café da manhã deles, que a gente vê em filmes e tudo mais, é real, né? Eles normalmente tomam um café um pouco mais reforçado. Quando almoçam, vão almoçar mais tarde. Às vezes vão comer só um snack ali, né? Vão comer só um sanduíche e vão seguir o dia ali. Então aquele lance que a gente vê eles comendo bacon, ovos de manhã, que a gente acabou trazendo um pouco, né? Tem gente que gosta de comer isso de manhã também. Além da questão fitness aí, né? Que o pessoal come ovo de manhã, que é proteína e tal. Então, aí o que acontece? Chega uma hora que esses caras podem desenvolver, se não uma gastrite aí, uma má digestão, né? E o jumbo size, né? Tudo é muito grande, né? É aqueles pratado, né? Você vai no restaurante nos Estados Unidos, você vai ser servido com uma porção muito grande. Então, o antiácido na farmácia, ele tem de prateleira, tem um monte de produto, tem prateleiras e prateleiras. Tem uma série que chama Master of None, né? O mestre de nada. É de um comediante indiano, né? Ele é americano, mas ele tem a origem dele indiana, que ele mora nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, que ele faz stand-ups. Ele acabou sendo cancelado porque ele fez umas piadas meio fortes, tal. Tem um lance também, acho que não sei se é de se ele foi antifeminista ou se ele cometeu algum assédio também, enfim. Meu, é um ser humano, né? Isso não é legal, claro, mas não diminui, eu acho, o talento dele como humorista. Na série ele faz algumas piadas assim, mas não vejo assim nada muito forte. São situações corriqueiras do dia a dia da vida dele como comediante lá em Nova York. E tem um momento da série que ele conhece uma italiana que vem lá de um vilarejinho lá da Itália, pequenininho. E a hora que ela vem para os Estados Unidos, ela quer ir numa drugstore, né? Que é um shopping quase, né? É uma farmácia gigantesca que tem de tudo. Lá eles vendem outros tipos de produtos, né? Não vendem somente medicamentos. E aí ele passa lá na prateleira, né? Nossa, tem todas as cores, né? Dos antiácidos, justamente. Verde, laranja, azul, rosa, né? E tem os sabores. Porque eles utilizam muito e tomam de garrafas. Já deve ter visto em algum filme aí o cara estressado, né? Que ele tá passando mal ali, ele vira o negócio, começa a tomar assim. Isso é real, tá? Minha irmã, ela mora lá nos Estados Unidos atualmente, casou com um americano, e a gente sempre troca essas ideias aí sobre cultura e tal, até para eu não falar besteira, que a gente às vezes fica com a visão dos filmes, tem coisas que são muito estereotipadas, não é em todo lugar, tal. Mesma coisa aqui, não é todo americano que tem gastrite, se enche de antiácido, tá? Mas eles têm um apelo, né? Tem um mercado muito grande aí, né? Fica a dica aí para quem for trabalhar numa multi, de repente lidar com esse tipo de produto. E por que, né? A gente forma então o hidróxido e depois forma a espécie complexa hidroxilada aqui. Isso se deve ao pH, né? Então normalmente a gente faz isso no laboratório, né, nas aulas experimentais, que a gente vai colocando hidróxido fraco, hidróxido de amônio, que ele não é completamente dissociado, né, uma base fraca, e aí a gente vai acompanhando com o papel de pH. Infelizmente acaba que não dá muito certo, tá? A gente usa solução de hidróxido de amônio diluída, acaba que, enfim, aqueles reagentes ali do departamento de química, então desde a década de 70 ali, é complicado, né? Então não vão perder muita coisa nesse experimento também, né? Por isso que, de novo, eu preferi prosseguir, mesmo com a parte experimental, né? Para adiantar aí para vocês essa disciplina de Química Inorgânica. Mas, né, na teoria, o que acontece? Numa faixa muito estreita ali, de 6 a 8, a gente vai ter a formação do hidróxido de alumínio.
Antes a gente vai ter espécies ali que são hidratadas e depois, em pHs mais básicos, a gente já vai ter a formação do complexo hidroxilado, tá? Então, o excesso de base ela forma espécies complexas. Então, a gente vai ver a seguir que uma das etapas do processo de alumínio, né, do processo industrial de obtenção do alumínio, é uma abertura que a gente fala, né, a gente abre o metal, é uma reação com base. Normalmente os metais, o ferro, né, outros, são utilizados ácidos para ocorrer a reação inicial, solubilizar aquele metal. Tá? E aqui a gente vai utilizar uma base que se deve devido, de novo, mas hoje, ai meu Deus, por isso que eu não corto, tá? Porque ninguém é perfeito. E tem colegas meus, eu tô fazendo, gravo, edito, faço de novo. Meu, isso acontece na aula, normal, eu erro, todo mundo erra, né? Então, desculpem de novo, mas isso ocorre devido ao caráter anfótero do alumínio, tá? Então, a gente tem uma possibilidade aí de utilizar tanto ácidos como bases em suas reações. E de fato, né, a gente utiliza. Aqui, antes do processo industrial do alumínio, eu trouxe a questão dos alúmenes, né? A gente fazia essa prática, né, na química inorgânica, mas ela é muito extensa. O pessoal queria me matar. A gente já chegou a ficar em turmas passado aí, quando a aula era tarde, até 7 horas da noite, né? Então é uma prática horrível. A gente acabou abolindo, né? Infelizmente não dá para a gente fazer nas 2 horas de aula ali. Qual a importância desses alúmenes? Bom, em primeiro lugar, que são os alúmenes? São sais, né, que tem 2 íons, normalmente o alumínio pelo menos, né, por isso que é alúmen, e outro contraíon. Então o alúmen de potássio é o mais conhecido, mas existem alúmen de sódio, de outros contraíons aí. É um sulfato misto, então, com 2 íons, com 2 metais, hidratado. O alúmen a gente utiliza também, ou utilizava, a gente foi tirando isso também das práticas, na cristalização. Porque o sulfato de cobre, que é aquele azul, né, ele dá um cristal maior, monocristal maior. E o alúmen ele dá policristais, né, bem pequenininhos. Então a gente acabava utilizando, né, fazia a recristalização. A gente fazia a síntese na inorgânica e utilizava na geral, né? Então a gente aproveitava aí o experimento. Eles são importantes porque eles são utilizados como mordentes, né, na indústria de corantes, são fixadores, é só um termo técnico aqui. Preparo do couro, né, também é utilizado. Desodorantes, pós-barba, né, então a gente tem a parte de cosméticos que utiliza o alumínio também. Aqui estão as etapas, né, eu não vou me estender muito, mas é importante chamar a atenção para esse ponto, que a reação inicial é uma reação com base, que solubiliza o alumínio no estado sólido. Depois a gente tem a formação do sulfato, primeiro de potássio, depois de alumínio, e aí a gente mistura os dois e forma o alúmen, né, que é um sulfato de alumínio e de potássio. Então, de novo, não quero ficar decorando isso, né, mas é legal que vocês, né, tenham essa ideia aqui de como ocorre, né, a formação das reações, até para abrir a cabeça de vocês. O alumínio ele é tóxico, tá aí uma curiosidade, né, antes de a gente entrar no processo, que apesar da grande disponibilidade na Terra, ele tem uma alta toxicidade. Uma concentração de 5 vezes 10 a menos 6 pode levar à morte de peixe, por exemplo, se ele estiver na natureza. Estamos falando do alumínio meio ácido aqui, né, o alumínio na forma iônica. O EPA, que é a Agência Americana Ambiental, ele controla o alumínio, né? Dizem que acima desse nível aqui, de 0,05 a 0,2 mg por litro,
ele pode levar a Alzheimer. E ele também, né, tem um contraponto interessante por essa toxicidade, que ele também é tóxico para bactérias. Então existem trabalhos aí com Escherichia coli, né, que é uma bactéria que vive justamente na região gastrointestinal, com nitrato de alumínio. Então por isso que ele também é utilizado nos antiácidos, tá? E em culturas ele pode levar à inibição do crescimento, porque ele alcaliniza o solo. Então o alumínio em meio aquoso ele pode formar base e alcalinizar o solo. Isso, se passar de um limite, ele pode levar à inibição do crescimento, né? Por outro lado, ele também pode ser utilizado para alcalinizar solos muito ácidos. E agora o processo em si industrial do alumínio, de obtenção do alumínio. Ele começou em 1825, né, os estudos desse processo. O Friedrich Wöhler, que é um dos pais da química orgânica, ele continuou esses estudos em 1827 e utilizava uma reação simples, né, térmica, a partir do cloreto de alumínio, formando alumínio sólido. Mas o problema era o outro reagente, o potássio. Você tinha que produzir potássio metálico, depois liquefazer isso em grande quantidade, o que tem um grande gasto energético. Depois a gente tem nesse histórico o Sandeville, que utilizou cloreto de sódio e alumínio mais sódio, né, na forma metálica, foi utilizado por 35 anos. E em 1886 foi desenvolvido o processo Héroult-Hall, tá, na França e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Então é acreditado aos dois a descoberta desse processo. A matéria-prima para esse processo, que é utilizado até hoje por muitas indústrias, é a bauxita, já deve ter ouvido falar, que é um minério que tem alumínio, mas que também tem óxido de ferro e sílica. E a criolita, que é, né, uma matéria-prima também para alumínio. A primeira etapa é a purificação da bauxita. Então notem, né, que essa reação a gente também tem a reação com base, solubilizando e formando a espécie de hidróxidos, né, espécie hidroxilada complexa de alumínio. Os subprodutos dessa primeira etapa, dentre eles está a lama vermelha, que é composta de óxido de ferro 3, né? O óxido de ferro ele não vai formar hidróxido, por isso que se utiliza a base ao invés do ácido para a solubilização do minério, diferente de outros metais, como eu disse anteriormente. O resfriamento dessa espécie aqui vai levar à formação de uma alumínio hidratada, regeneração da base, que pode ser reaproveitada no próprio processo, e aí a gente tem um tratamento térmico formando a alumina anidra, né, a alumina pura, porque aqui a gente tem uma mistura, como eu disse, na bauxita de diversos óxidos. Tendo a alumina pura, a gente vai para a segunda etapa, que é a eletrólise. Então, mais um processo eletrolítico aí, né? A gente entra com o alumínio fundido, tá? Vou repetir. E aí a gente faz eletrólise, a gente aplica diferença potencial, né? E utiliza-se uma mistura de criolita e alumínio, que eu já mostrei anteriormente. A criolita aqui é um fluoreto de alumínio e sódio, para baixar a temperatura de fusão, né? Então, uma faixa de 940 a 980 que a gente teria que a gente não teria se utilizássemos somente a alumina, né? Então parece pouco, mas em um processo de toneladas, de muitas horas ao dia aí, vai fazer uma diferença energética enorme. Então aqui a gente tem uma foto da Alcoa, que é uma grande empresa aí que produz alumínio, né, aqui no Brasil, e a gente tem uma ideia do tamanho da célula eletrolítica aqui, né? Então é gigantesco, né? E isso vai sair por baixo, né? O alumínio é coletado aqui por baixo e na forma fundida.
Então aqui a gente tem as reações, né, de oxidação, para vocês terem uma ideia. Vai ocorrer a redução do alumínio, apesar do baixo potencial de redução, né? E vai ocorrer a oxidação do carbono, que está presente nos eletrodos aqui, tá? Então a gente tem a semi-reação anódica e catódica. E aí depois o alumínio líquido ele é solidificado em diversas formas, na forma de lingotes, né? Ou na forma já de filmes, né? Que podem ser enrolados e podem ter diversas espessuras. Vão ter alumínios mais grossos, né? Mais espessos e mais finos. Tá? E isso é comercializado para várias indústrias que a gente já citou anteriormente. Certo? Bom, vamos mudar de elemento agora e falar do gálio. Não é galo, tá, gente? Tem discente aí que já escreveu galo no passado. Não é galo, não. É gálio, tá? Esse elemento ele tem uma aplicação muito grande na indústria de semicondutores. Eu já mencionei essa linguagem das bandas anteriormente, né? O que a gente tem aqui são níveis eletrônicos que estão muito próximos e acabam formando uma continuidade aí, uma banda, e a gente, nos semicondutores, a gente costuma utilizar essa linguagem. A gente tem a banda de condução e a banda de valência. Essa daqui é formada por orbitais moleculares ligantes e essa daqui por orbitais moleculares antiligantes. Normalmente, os elétrons vão ocupar os orbitais ligantes, porque você diminui a energia, né? E aí a gente tem a possibilidade de dopar, né? Utilizar uma quantidade muito pequena aí de um elemento para alterar essa estrutura de bandas. Lembre sempre que um semicondutor ou um condutor, ele vai ter uma diferença pequena aqui, né? Entre a banda de condução e a banda de valência. Isso pode ser feito de diversas formas e a gente vê duas aqui. Um semicondutor do tipo N, ele tem um nível vazio aqui, um nível receptor mais próximo da banda que está preenchida, que está ocupada eletronicamente. Enquanto um semicondutor do tipo N, ele tem uma banda preenchida mais próxima da banda de valência, tá? E por que eu estou falando disso nesse momento? O galho ele pode ser utilizado em um semicondutor do tipo P. Ele está no grupo 13, assim como o índio, que a gente vai falar já já, né? E ele é substituído, ele é adicionado ao silício, que é um grande semicondutor, né? Bem conhecido aí na indústria de eletrônicos, entre outras. E isso leva a uma estrutura deficiente em elétrons, né, que gera esse nível aceptor próximo à banda, né, preenchida aqui. E aí a transição eletrônica ela fica mais fácil, ela requer uma menor energia do que se não houvesse esse nível aqui. O mesmo ocorre aqui, só que aí a gente vai utilizar elementos que têm mais elétrons de valência, então elementos do grupo 15, substituindo, né, no silício que é do grupo 14. E aí a gente vai ter um nível chamado de doador aqui, que vai também aproximar as duas bandas e favorecer a transferência eletrônica. O galho também é utilizado na indústria de LEDs, né? Então ele é inserido em misturas com outros elementos para gerar LEDs de diferentes cores. Por quê? Lembram-se que eu falei lá no grupo 1 e 2 que as cores, mesmo sendo de sais brancos lá dos grupos 1 e 2, elas ocorrem devido à excitação de elétrons para a região visível do espectro eletromagnético da luz. Aqui não é diferente. Você tem a formação, né, estratégias como essa que a gente viu, né, nos compostos que vão levar a níveis de energias diferentes. Dependendo da energia envolvida nesse salto eletrônico que a gente tem aqui, na excitação desses elétrons, depois eu vou ter a volta, né, a emissão de fótons e luz,
que vão se enquadrar em diferentes regiões do visível, aquela regiãozinha pequenininha lá de 400 a 700 nanômetros. Então, de acordo com as misturas que eu utilizo aqui, eu posso ter, né, diferentes cores. E aí, no final do ano, a gente vê, né, normalmente aqueles LEDs de enfeitar a árvore de Natal, que vende-se, né, nessas lojas aí, de diferentes cores, né? Isso se deve a diferentes elementos que estão sendo utilizados ali, que vão levar a diferentes estruturas eletrônicas e a diferentes excitações de elétrons e emissões de fóton em regiões diferentes do visível, que é a região justamente que a gente pode observar com os nossos olhos. Agora, falando do índio, é um elemento que também é do grupo 13 e que tem uma interface com a indústria de eletrônicos, dentre outras aplicações, principalmente do óxido de estanho e índio, né? Que é um óxido de estanho dopado, a gente já viu que é dopagem, né? Adição numa quantidade muito pequena de um composto ou de um elemento. Esses filmes finos de Ito, né, que é o óxido de estanho e índio, né, da sigla em inglês, formam esses filmes finos, né, que são preparados tanto em pequena quanto em grande escala, e eles são utilizados, por exemplo, devido à sua transparência, né? A transparência não é só como o meu óculos, por exemplo, ou de quem usa óculos, né, que a gente está enxergando. Às vezes é uma transparência de coisas coloridas também, como esse cockpit, né? Essa cabine aqui de um caça de guerra, né? Isso quer dizer que a radiação ela vai passar ali, né? Ela vai ser transmitida, ela não vai ficar retida, ela não vai ficar absorvida. Esse é o termo transparência, né, para a ótica, o que significa na ótica. Então ele é utilizado em painéis de vidro para arquitetura, em telas, né, por exemplo, de smartphones. E ele tem uma condutividade elétrica. Então ele é utilizado no eletrocromismo. Quem usa óculos talvez já tenha observado que existem aquelas lentes transitions, né, que quando você sai em um ambiente iluminado elas escurecem. Quando você está no escuro, elas vão clarear, tá? Isso é um fenômeno chamado eletrocromismo. Se deve à interação da luz com a matéria, que vai gerar um fenômeno elétrico ali, que tem um efeito, nesse caso dessa aplicação, da mudança de coloração. Também pode ser utilizado em aquecimento de janelas em carros. Aqui em Cuiabá quase nunca a gente vai usar isso, né? Mas às vezes sim, porque quando chove também está muito calor, embaça todo o vidro. E existe lá em alguns carros, né, aquela pintura, aquele recobrimento ali que é feito nos vidros traseiros, né? Hoje já não é tão comum, mas você aperta um botão lá, vai esquentar o vidro, né, e vai desembaçar o vidro. O Ito, né, pode ser utilizado para isso. Então, essa reflexão no infravermelho, ou essa transparência no infravermelho, é utilizada aqui, né, em caças de guerra para proteção contra espionagem, tá? E em satélites também. Então, o índio, né, apesar de ser um elemento que não é muito conhecido aí, ele tem grandes aplicações aí no dia a dia. O tálio é o último elemento. Talio, tá? Não é talho quando a gente corta alguma coisa, né? É talio. Ele vem, né, de minerais como esse daqui, hutchinsonita, que tem muita coisa misturada ali. O tálio é o elemento menos comum do grupo, é um dos menos comuns da Terra, só vai ser associado a outros minerais e outros elementos. O seu uso mais conhecido é como pesticida, então a gente viu recorrente aqui nesse grupo o uso como pesticida. Isso se deve a propriedades químicas ali, né?
da sua interação com organismos. A gente já viu barata, formiga, agora rato também, tá? Então ele era muito utilizado para isso. Existem hoje muitos compostos aí, o mercado acaba deixando de lado, porque justamente é um elemento muito pouco comum. Isso encarece o custo de produção, então não é interessante. Ele já foi utilizado também para tratamento de frieira, né? Quem é atleta talvez já tenha tido frieira aí no pé, ou quando está, né, suando muito, dá na mão também. Suor noturno é uma doença muito distante da nossa realidade, não vou me estender mais, né? Uma condição, podem dar um Google aí, procurar. Tuberculose também, mas isso tudo foi sendo substituído, né? Na verdade, foram estudando, né, compostos de talho para isso, mas é muito pouco comum. Bem como na indústria de eletrônicos, a gente já viu o galho, o índio, são elementos mais comuns que o talho na natureza, e também como isótopo radioativo para imagens cardiovasculares. Isso enfim, é que vocês talvez encontrem nos livros, se forem dar uma lida, né, aí nos livros. Então eu sempre trago isso daqui mais como curiosidade, né, mas a aplicação real é muito pouco desse elemento, já que ele é bastante escasso na Terra. Aqui, só para encerrar a nossa aula, antes de eu mostrar as questões, né, diversas rotas, tanto de alumínio quanto de boro, né, químicas. Então é o que eu sempre falo, vocês não precisam decorar isso, mas é interessante já vendo as propriedades que esses elementos têm, o caráter anfótero do alumínio, a formação de polímeros do boro, que a gente viu bem lá na aula experimental, ou na indústria de vidros, e propor rotas alternativas. E a gente só pode fazer isso quando a gente tem o conhecimento da química, tá? Então, nesse momento vocês já fizeram a primeira avaliação, mas eu não sei o resultado ainda, né? Eu chamei bastante atenção para a honestidade durante o curso à distância, porque é muito fácil a gente entrar no WhatsApp, né? Entra no celular, fala com o coleguinha, né, que sabe mais um pouco, cola, né? Pega o livro está aqui do lado. Vou fazer minha prova, vou pegar o livro aqui. Vou pegar a aula do Felipe aqui, ó. Vou colar tudo. E o que você aprendeu? Nada, tá? Então depois chega no mercado, ou mesmo nas disciplinas de engenharia, e vai saber nada de química. E o curso ainda é engenharia química. Se vocês não gostam de química, se vocês não dão importância para química, não é para vocês esse curso, tá? Sinto muito dizer isso, quem tinha ilusão, né, que quer ser engenheiro e tal, então vai fazer outro tipo de engenharia, tá? Aqui em engenharia química tem que saber química o mínimo possível. Bom, as questões: por que os estados de oxidação mais comuns do grupo 3 são mais 3 mais 1? Por que o boro é utilizado como sucesso na indústria de vidro borosilicatos? A gente falou isso lá na aula experimental, eu citei aqui também. Escreva sobre as propriedades químicas e físicas do alumínio que permitem sua aplicação em diversos ramos da indústria química. E descreva a primeira etapa do processo industrial do alumínio, purificação da bauxita através de reações químicas, tá? Então aqui tá uma reação química para vocês guardarem, porque ela é muito importante. E por que se forma uma lama vermelha ao final dessa etapa? Tá fácil, tá? Eu vou colocar no AVA essas questões também. Eu vou deixar de botar o gabarito, já deve ter notado, né? Na aula anterior, mais especificamente do grupo 2, porque eu quero que vocês façam o exercício no AVA e eu corrijo, assim a gente tem um contato mais direto, eu posso dar um feedback do que vocês estão errando, para que vocês aprendam e por consequência vão bem na avaliação, né? Sempre nessa ordem: aprendizado,
a avaliação, e bem na avaliação é só uma consequência. Continuem firmes aí, pessoal, estudando bastante. Obrigado pela atenção de vocês. Essa aula não ficou tão longa, tá? Mas vocês podem ir assistindo aos poucos aí. Vão ter aí no nosso planejamento 2 horas aí. 2 aulas, na verdade, são 4 horas, tranquilamente. Dá para assistir a aula, dá para pegar um livro, dá para fazer exercício, para que vocês tenham um real aproveitamento do curso durante esse período de flexibilização. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.